Olá, nono ano! Hoje nossa aula vai ser a terceira aula sobre função do primeiro grau, certo? Onde a gente vai trabalhar agora imagem, domínio de uma função. A imagem, domínio, e a gente vai fazer um gráfico bem desenhado, bem organizado para vocês verem o quanto é importante a gente ter o gráfico bem organizado para que os dados saiam corretamente, né? Então a gente vai para a terceira aula de função do primeiro grau, certo? Onde a gente vai tratar desse assunto, imagem, e vai se tratar desse assunto chamado domínio. Domínio de uma função. Imagem, domínio da função. Vai ser bem simples de entender, uma vez que vocês já entenderam os cálculos, né? A gente viu naquela aula anterior que para cada valor que a gente tinha correspondente a x, y assumiria outro valor. Domínio, eu posso adiantar para vocês que o símbolo do domínio, muito simples, é a letra D maiúscula. Já da imagem também muito simples, é as duas letras IM, certo? Então vamos entender o que é função e domínio de uma função. Vou fazer bem rapidinho aqui uma função, certo? Daquelas que a gente estava acostumado a fazer. Vou botar o valor dela aqui de, não sei, botar de menos 3x menos 4, certo? Vou colocar uma tabela aqui, como a gente também estava acostumado a fazer, e vou dizer que essa tabela usa somente dois valores, vamos usar 3, por exemplo. 3 valores, e vou dizer a vocês que eu quero saber como essa função vai reagir para valores de y quando x for menos 3 também, quando x for 2, quando x for, digamos que 0, certo? 0, então vou botar mais 1. Quando x for 1. Interessante, vamos ver. Ó. Claro que a gente vai ter que fazer 4 cálculos desse e preencher na tabela como a gente aprendeu na aula passada. Para daí a gente chegar aqui na imagem do domínio da função. Vai ficar mais fácil de entender assim, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente substituir o valor desse primeiro x, né? Então a gente sabe que f de x se transforma em y. Repetindo aqui, vai ficar menos 3 vezes o valor de x, que nesse caso é menos 3. Coloco parênteses para organizar, né? Repete menos 4. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 3 vezes 3, 9. Sinais iguais na multiplicação sempre mais. E o menos 4. Fazendo uma relação aqui, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal maior, eu vou ter mais 5, não é isso? Então, nesse caso aqui, quando x assume o valor menos 3, y é representado pelo número 5 ou mais 5, né? Fazendo aqui para agora x igual a 2. Então, eu vou ter y igual a menos 3 vezes 2, né? No lugar do x agora eu estou usando 2, menos 4. Y é igual a 3 vezes 2, 6. Sinais diferentes sempre menos 4. Y é igual a menos 6 menos 4, que é igual a menos 10. Por quê? Porque sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. É isso? Então aqui, ó, quando x assumiu o valor de 2, y apareceu com menos 10, ok? Vou colocar aqui desse lado, deixa eu ver, não queria porque o quadro é muito pequeno, mas vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui desse lado, agora, a mesma expressão quando x for assumir o valor de 0, ó. Então vamos lá, menos 3 vezes 0, né? No lugar do x eu estou assumindo o valor de 0 agora, vamos ver o que acontece com y. Menos 4. Y igual a 3 vezes 0, 0. Não é isso? Sinais na multiplicação, mas você diz, sinais diferentes é sempre menos, mas só que 0 é elemento neutro, então 0 não tem sinal. Repetindo menos 4 aqui, y é igual a menos 4, né? Não adianta fazer relação de sinal com 0 porque ele não muda nada, certo? Então, quando x for 0, o valor de y foi menos 4, ok? Então, chegando aqui, no último valor que a gente vai testar atribuindo, no lugar do x a gente vai colocar o valor de 1 e vamos ver quanto como o y vai se apresentar. Então a gente vai ter y igual a menos 3, né? Porque 3 vezes 1, 3, na diferente sempre menos 4. Y é igual a menos 3 menos 4, sinais iguais eu somo e repito o sinal, eu vou ter
menos 7. Então aí a gente já vai ter a tabela inteira concluída, certo? Como a gente já tem a tabela inteira concluída, só conferindo, ó, quando x foi menos 3, y foi 5. Quando x foi 2, tá aqui, y foi menos 10. Quando x foi 0, y foi menos 4. Quando x foi 1, y foi menos 7. Tendo isso aqui concluído, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar todo esse cálculo para explicar agora o que é domínio, o que é função, o que é domínio, o que é imagem da função, e depois usar esse espaço para fazer o gráfico, certo? Caso precise rever novamente alguma parte desse cálculo, você vai volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo e faz alguma anotação cuja eu acho importante, tá bom? Então vamos lá. Vou precisar de um pouquinho de espaço, vou deixar essa tabelinha aqui e vou explicar por quê. Olha, gente, digamos que eu tenho dois conjuntos de números, certo? Um eu vou chamar de domínio, conjunto de números. E quem seriam esses números? Todos os valores que x assumiram. Quais os valores que x assumiu? Os valores da tabela, certo? Então a gente pode entender o seguinte, que toda essa galera aqui, ó, é meu conjunto domínio dessa função. Então menos 3, vou botar aqui 2, o 0 e 1, certo? Vai ficar bem simples de entender já já. E digamos que agora eu vou ter a imagem dessa função. Quem seria a imagem dessa função? Bem simples. A imagem dessa função é todos os valores de y que tiveram correspondente em x. Então, que seria quem? Ó? A imagem da função são todos os valores de y que tiveram correspondente em x. O que isso quer dizer? Ó? 5 é de y? Ele teve um número que corresponde a ele em x? Teve. Esse é o valor de y e teve um número correspondente em x. Ó. Esse é o número de y e teve um valor correspondente a y, um valor de x e um número correspondente a y. Então vamos colocar eles aqui. A imagem dessa função seria 5, menos 10, menos 4 e menos 7, certo? Aí, ó, domínio e imagem. Domínio são os valores de x e imagem são os valores de y. Então, para ficar mais explicado, você pode dizer o seguinte: domínio é os valores que eu atribuí a x, imagem são os valores de y que tem um correspondente em x, porque a gente viu que tem. Qual o correspondente quando y foi 5, qual foi o correspondente dele em x? Menos 3. Quando y foi menos 10, qual o correspondente dele em x? Foi 2, e assim vai, um para cada um. Mas existe uma outra coisa chamada também de, vou até adiantar para vocês, isso se vê muito no primeiro ano, mas eu já adianto para vocês, não vai atrapalhar nada, chamada contradomínio, certo? E o contradomínio, digamos que eu tenho aqui um grupo de números, vou até colocar aqui 3, menos 2, 5, menos 10, 9, menos 4 e menos 7. Digamos que eu tenho esse conjunto de contradomínio. O que seria o contradomínio? O contradomínio, você somente vai saber quem é a imagem do contradomínio dentro do próprio contradomínio, melhor dizendo, você consegue tirar a imagem. Quem seriam as imagens? Somente os números que estão no contradomínio que tem um valor correspondente em x. Então, se eu tivesse um domínio de menos 3, 2, 0 e 1, para esses números de x, lembra que domínio é x, eu tenho um valor correspondente em y? Temos, então isso aqui é a imagem. Mas digamos que eu não tivesse essa imagem, tivesse só o domínio e o contradomínio, e do contradomínio disse a vocês, me tirem a imagem, eu quero a imagem daquela função que a gente calculou a partir do contradomínio. Vocês iam circular somente os números que tinham correspondente para x, de y que tinha correspondente para x. Por exemplo, aqui ó, 5, menos 10, 4 e menos 7. E você vai dizer, mas só esse número, 1, 3, menos 2 e 9. Não tinha nada a ver, certo? Ou seja, seriam números aqui que estariam dentro do conjunto, mas não fazem parte da imagem desse domínio. Então é possível você ter o domínio, você ter os valores do contradomínio e aí sim tirar o valor da imagem, certo? Mas para vocês do nono ano, isso não é tão importante agora. Eu adiantei porque é interessante quando vocês virem falar no ano que vem, já vão ter uma noção. É importante saber o seguinte: domínio é o conjunto dos valores que foram atribuídos para x, está aqui, e imagem é o conjunto dos números que tem um valor correspondente, valores de y que tem um valor correspondente em x, ó, como está ali naquela tabela. Resumindo, essa é uma forma bem matemática de dizer que são os valores de y que correspondem aos valores de x, certo? Que nem a gente já fazia na tabelinha. Agora, para a gente finalizar o conteúdo de
função primeiro grau, ter visto tudo que tinha de ver. Agora eu vou pegar esses dados aqui e vou fazer o gráfico, só que dessa vez bem feito, que das outras vezes não tem como fazer no olho, né? Eu tenho um instrumento aqui para me auxiliar, fazer bem feito para você ver como os números casam bem direitinho entre si, tá? Então, ó, vou usar isso aqui, tá ok? No princípio eu tenho que ficar um pouco no meio, mas vou saindo para vocês verem. Aqui, ó, vou ter o eixo, que eixo é esse? O Y, né? Marcar mais ou menos o meio, só para a gente ter uma noção, certo? Aqui, vou ter o que eixo é esse, chamado de X, certo? Abscissas e coordenadas. Também, esse gráfico também é uma função também é chamado de plano cartesiano, viu, gente? Chamado de plano cartesiano, certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui, ó? Primeiro, no centro de tudo, só para lembrar, é o número 0, certo? No centro de tudo, ou seja, no cruzamento entre essa reta vertical y e essa reta horizontal x, é o número 0. Lembrando que do 0 para cá é toda a parte positiva do x. Do 0 para cá é a parte negativa do x. Isso é muito importante porque se errar isso, coloca os valores no lugar trocado. Daqui para cá é a parte positiva da parte de y, daqui para cá é a parte negativa de y, tá? Então, vou separar aqui entre tracinhos, tentar colocar o mais exato possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai. Tentar colocar o mais organizado possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu coloquei 10 tracinhos? Poderiam ter mais. Porque eu percebi aqui que o maior número que se encontra dentro desse plano cartesiano que a gente vai fazer é o número 10. Então não tem necessidade de fazer um número maior do que 10, certo? Já que a gente não vai usar. Então, eu não vou colocar os números aqui embaixo, mas a gente vai fazer a contagem certinho. Primeiro, vamos marcar os números de x. X eu vou ter menos 3, e a gente sabe que o lado negativo de x é daqui para cá, né? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vou colocar ele aqui. Marco uma bolinha. Tá ok? O outro valor, para quando x foi menos 3, y foi quanto? 5. Mas vamos marcar logo todos os x, vai ficar mais fácil. X aqui também foi 2, positivo. Então positivo é daqui para cá, ó. 1, 2. Vou colocar aqui. Ok? X também foi 0. Então, marca uma bolinha aqui e a bolinha aqui que eu esqueci, tá? Então a gente já lembra o que a gente vai fazer com isso no gráfico. E x também assumiu o valor de 1. Então aqui e uma bolinha. Tá ok? Agora, os valores de y. Y assumiu o valor de 5 positivo, que é daqui para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Y assumiu o valor de menos 10, ou seja, lá embaixo. Então, vamos lá. 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ok? Marca com bolinha. Só para chamar mais a nossa atenção. X também assumiu o valor de menos 4. Então, a gente vamos lá marcar essa bolinha do menos 4, tá? Y, na verdade, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Parece complicado, mas vocês vão ver como a gente fez na tabela que é bem simples. E Y também teve o valor de menos 7. Então, menos 5, menos 6, menos 7 aqui. Menos 7. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos ligar os pontos. Para cada número, vamos olhar está o 3. Para cada valor de X vai ter um correspondente Y. Menos 3x foi aqui, ele estava se ligando com o mais 5 de y. Então, menos 3 de x mais 5 de y. Vamos ligar bem organizadamente, ó. Vou até colocar aqui, tá ok? Então, ó. Fazendo o tracejado. Ok? Vocês vão ver que vai, dessa vez, já que eu estou com esse auxílio dessa régua aqui, vocês vão ver que vão casar bem direitinho os números. E marca um bolinho no encontro. Ou seja, menos 3, quando x foi menos 3, o resultado daquele cálculo que a gente fez de y foi 5. Olha aqui, ó. Quando x foi menos 3, a resposta no gráfico foi 5. Nos mostrando visualmente
aquele cálculo, aquela tabela que a gente fez de domínio e imagem de uma função, certo? Então, vamos para o próximo. Quando x foi 2, está aqui 2, y foi menos 10, está aqui, ó. Então vamos encontrar eles. Tá? Vou colocar até o menos 10 mais para cá. Vou colocar até desse lado para que eu consiga fazer o cálculo organizadamente. Vou botar para cá. Porque senão o tracejado vai ficar em cima do número, vai ficar desorganizado. Então vamos lá. Temos aqui, vamos descer os dois bem organizadinho, bem retinho. Deixa eu ver aqui, tal. Então, ó, tracejado até chegar naquele menos 10, tá? Ok? Aqui no 10. Continuando e em um encontro dos dois, ou seja, quando x foi 2, y foi quanto? 10. Aí aqui é interessante, ó, quando x foi 0, ou seja, aqui o resultado de y foi quanto? Foi menos 4. Então, como não tem como ligar 0 a menos 4, que seria aqui, a gente só marca um tracinho, uma bolinha no menos 4, porque aí vocês vão entender já já o que isso quer dizer. Tá ok? Então, vamos lá. O último, quando x foi 1, ou seja, 1 positivo aqui, y foi menos 7. Então, do 1 ao menos 7, ó. Certo? 1 de x ao menos 7. Certo? E aqui, bolinha no encontro. Certo? O que é que acontece agora? A gente vai unir todos os pontos de maneira que todos formem uma única reta, tá ok? A diferença que pode aparecer aqui de uma pequena variação na reta para que todos esses pontos fiquem cruzados é porque na verdade a gente faz essa divisão aqui no olho, né? Mas se a gente usasse um papel, o nome dele é papel milimetrado, onde todas as divisões dele são extremamente calculadas, esse tracejado sai perfeito. Mas vamos tentar fazer o mais perfeito que a gente puder, certo? Vamos traçar agora, tentando ligar todos esses pontos, certo? Aqui é a reta. Certo? Olha, tá vendo que interessante? Saiu daqui, certo? Dessa ligação de menos 3 e 5 primeiro, foi bater naquela outra que deu menos 10 lá embaixo. Mas perceba que todos os pontos foram ligados, até aquele menos 4 que tinha relação com 0, ó. Estava aqui, ele serviu de ligamento, ou seja, foi o ponto do eixo Y onde a reta foi cruzada. Aí você pode dizer, professor, é muito simples isso. Eu analisei aqui que eu passei o traço dessa função, porque o nome dessa função é função do primeiro grau, mas eu também falei a vocês também ela é chamada de quê? Função linear, não foi isso? Ou seja, uma função chamada também de popularmente uma função de reta, certo? É uma linha, é uma reta, a gente tem um segmento de reta passando aqui, certo? Então observe que ela ficou bem alinhada, porque ela poderia ser assim, eu vou até rabiscar, ó. Ela poderia ser assim e os pontos dela não se cruzarem. Imagina que fosse assim os pontos dela, saíssem assim, ó. Imagina que fosse aqui e aqui. Como é que eu ia cruzar? Ia fazer assim? É diferente, né? Mas uma característica da função linear do primeiro grau é que todos os pontos são são cruzados pela mesma reta, tá ok? Então com isso, pessoal, fazendo um gráfico direitinho e tendo essa aula de função de imagem e domínio da função, a gente encerra o conteúdo de função do primeiro grau e logo após a gente vai estar estudando a função do segundo grau, tá ok? Abraço para vocês e até a próxima aula.